estive aqui, né, tô aqui na Itália e conversando com alguns jornalistas brasileiros que trabalham na França e que têm esse contato. Eles me passaram algumas informações de bastidores de jornalistas que cobrem o clube, né, que cobrem também o Olympique, sobre o que de fato estava acontecendo com o Gerson no Olympique de Marselha. Inclusive, só para explicar para vocês, né? O Gerson, no ano passado, estava jogando muito com o Sampaoli, estava voando com o Sampaoli, era um dos melhores jogadores. E com a chegada do novo técnico, né, o Sampaoli, ele saiu do Olympique de Marselha justamente porque a diretoria não quis investir, não quis contratar novos jogadores para a Champions League, e justamente por isso o Sampaoli saiu, né? Bem característico do Sampaoli, ele saiu, não quis mais continuar comandando o Olympique de Marselha, e entrou o Igor Tudor. Inclusive, esse Igor Tudor, desde que chegou ao Olympique de Marselha, o Gerson parou de ter oportunidades. E o que me falaram, né, o que me explicaram os jornalistas que cobrem, né, os clubes franceses, a Liga Francesa, o que me contaram é que o Gerson e o Igor Tudor, que é o técnico, eles tiveram um desentendimento, tiveram uma briga, né, durante um treinamento, que os jogadores inclusive precisaram até separar o Gerson do Igor Tudor por conta dessa confusão, e logo depois disso o Gerson não teve mais oportunidades. Mas uma coisa que eu acho que é o fato mais interessante para a gente trazer para vocês é que o Gerson, ele não foi um fracasso. O que me falaram é que a camisa do Gerson é a que mais vende do Olympique de Marselha. Então, realmente, foi muito mais uma questão de boicote ao Gerson por parte do técnico. A gente sabe que isso acontece e muito, do que por uma falha do Gerson ou por um fracasso do Gerson na Europa. Eu queria aproveitar e falar sobre essa declaração, né, do presidente do Olympique de Marseille, o Pablo Longoria. Ele falou em entrevista coletiva nessa última terça-feira sobre hoje, né, na verdade, hoje, né, nesta quinta-feira, dia 15, sobre a situação do Gerson, tá? Estamos negociando com o Flamengo. No momento não há acordo. O jogador está no Brasil com o aval do clube. Não estamos jogando no PlayStation. Um jogador depende do treinador. O desejo do jogador é voltar ao Brasil. Ele expressou isso por meio de circunstâncias pessoais. Não há acordo e estamos falando de um jogador que tem valor. Ele será reintegrado ao time se não houver acordo, tá? Então o Pablo Longoria falando que o Gerson veio ao Rio de Janeiro com autorização do Olympique, inclusive não participou da festa do Flamengo, só por vídeo com os jogadores, porque tem contrato com o Olympique. Mas tem um fator interessante. O Flamengo já negociando com eles, ele assume a negociação com o Flamengo, e o Flamengo negociando com eles pediu que ele não fosse relacionado para o jogo, segundo o Globo Esporte, para o jogo contra o Mônaco, né? O Flamengo já fez uma proposta oficial, a proposta está na mesa, né? É o que a gente passou para vocês, 9,5 milhões de euros, já batendo o que eles devem a gente. E aí, né, o Olympique quer, de toda forma, vender os 80%, como a gente falou. E aí a gente sabe que a gente, já com o abatimento, eles querem 13,5 milhões de euros, e aí vai ser uma situação um pouco mais complicada, mas o negócio está rolando, né? O Gerson já deixou claro aí, inclusive o pai dele, pra gente, lá no aeroporto, que ele quer voltar, que ele quer jogar no Flamengo, né? O seu Marcão aí falou com a gente, gravado, né? Com todo respeito ao Olympique, hoje a vontade do Gerson é ser feliz, jogando no clube que ele ama, né? Para nós, dinheiro não importa. Ele quer muito jogar no Flamengo. E aí eu perguntei ainda se ele jogaria, que estão falando de Palmeiras e tudo mais. Paparazzo, pelo amor de Deus, jamais não jogaria no Palmeiras. No Brasil, somente no Flamengo, ou ele cumpre contrato com o Olympique de Marseille. E a gente teve o Landim falando, né, sobre a questão do Flamengo e da renovação com o Rodinei. E
O Landim fala o seguinte. Ó, o jogador tem que ver as oportunidades que ele tem. E pelo que a gente soube, o que o empresário, né, ele falando com a ESPN, e o empresário falou pra gente, ele teve excelentes oportunidades aí, negócio chegando, anos de contrato. O Cícero Melo fala aqui, diz inclusive que ele já poderia ter assinado um pré-contrato com outro time, é o Atlético Mineiro, tá? Ganhando mais, inclusive, no Flamengo. E aí o Landim deixa claro que como ele tinha menos de 6 meses para final do contrato, ele já poderia ter assinado, não é nada, não é um impeditivo. Aí o Landim fala não assinou, porque quando assina é obrigado a comunicar ao clube, né? Então isso não foi feito. O Rodinei, eu acredito que ele não tenha assinado, não. Na festa, no trio elétrico, estava falando de renovação, né? O Landim. Foi até, inclusive hoje, a camisa que o Landim estava lá na Gávea, né? Conversou com o Cícero. Eu passei rapidamente pela Gávea, vocês vão acompanhar aqui a minha conversa com o Dunche, né? Sobre a questão toda dessas acusações contra o Flamengo e tudo mais. A gente vai escutar o Dunche, só trazer mais aqui, ó. É uma situação a ser discutida, mas ele também tem que observar as possibilidades que ele tem no mercado profissional. Se não der certo para ficar, se não der certo para ficar conosco, desejo um maior sucesso para ele. Cara, ele não diz que está impossível, mas também deixa claro que tem outras oportunidades aí pintando pro Rodinei. E o Rodinei é um profissional, né? Entrevista lá da ESPN no dia do aniversário do Flamengo. O Landim praticamente confirmando que ele sabe que está muito difícil a permanência do Rodinei. E, Dunche, como que o Flamengo, aproveitar aqui que eu estou te encontrando nesse momento todo que aconteceram aquelas discussões no Twitter, o Mauro César Pereira também defendendo o clube, falando das fake news que soltaram por aí, eu abrindo mão até do programa que eu participava, né, com esse pessoal. Como é que o Flamengo pode, né, se defender desses tipos de acusações absurdas que foram faladas recentemente no Twitter? O Flamengo não tem como ir atrás de todo esse tipo de acusação, insinuação, de contas falsas e tal. Agora, pessoas que trabalham na imprensa, que têm uma responsabilidade do que falam, essas pessoas a gente não pode deixar passar. Então, assim, quando acontece uma coisa de alguém da imprensa falar alguma coisa assim do Flamengo, sem prova, insinuação, é uma questão de uma forma até canalha, eu sou avisado por todos os canais possíveis e eu entro em ação, assim, eu não tenho como, é o meu dever aqui no Flamengo, né? Eu sou procurador-geral do clube, eu tenho que defender o clube desse tipo de acusação, então eu vou lá, eu cobrei uma posição da pessoa, a pessoa não gostou e partiu para o pessoal, não é isso, a questão é a seguinte, eu estou aqui para defender o Flamengo, entendeu? E eu vou atrás sempre vou defender o Flamengo. Quando eu estiver nesse cargo, eu vou defender o Flamengo. Tenho certeza que o próximo que me substituir também vai defender. Também temos aqui o Everton Ribeiro valorizando o Flamengo, falando também sobre seleção. Olha só, eu sempre acreditei que tinha chances, até pela representatividade do Flamengo e pelos títulos que o nosso grupo conquistou. O Tite deixou claro que observava todos os jogadores e fiz parte da lista dos convocados em 2020. Agora vou ter a oportunidade de realizar um sonho de criança, né? É claro que bate ansiedade, mas eu sou muito tranquilo e fiquei concentrado em render o máximo dentro de campo. Eu sabia que assim como outros grandes jogadores, os atletas do Flamengo estavam sendo observados e imaginava que poderia ser um deles. Sendo assim, me concentrei apenas em ajudar o time a conquistar vitórias e títulos, né? Então ele falando aí da importância também de estar no Flamengo e tal, e que sempre se manteve acreditando aí na seleção brasileira. Passar para vocês aqui também, né, que o Cruzeiro pretende oferecer aí
5 milhões ao Flamengo para contratar o Marinho, de acordo com o portal Flaweb, tá? Seria uma proposta aí de 5 milhões de reais, tá? Lembrando que o atleta de 32 anos foi contratado em janeiro e custou 7 milhões ao Flamengo. O Flamengo teria um prejuízo de 2 milhões e seu salário é 800 mil. Então, é uma forma do Flamengo, né, evitar o salário alto, e já que o jogador não conseguiu emplacar no Flamengo, o Flamengo poderia fazer esse negócio. O jogador não conseguiu, né, seu melhor futebol no clube, e caso receba uma boa proposta, a diretoria do Flamengo não deve dificultar a negociação, e é um prejuízo mínimo, né? É um prejuízo mínimo, não é tão grande assim.